Então, o PT100, que a gente está... Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Falta de educação. Boa noite. A gente estava falando sobre o PT100. O PT100, ele é um equipamento que é uma resistência. E como ele é uma resistência, ele é um material que ele vai ter um certo valor lá, conforme a temperatura e tudo mais. Só que tem um problema. Do jeito que a gente está considerando ali, a gente está considerando um mundo perfeito. Por que que isso pode gerar algum tipo de problema? Eu vou mostrar aqui o meu quadro, tá? Eu vou botar aqui no meu quadro para que a gente possa debater um pouquinho. Foi da aula passada, tá aqui ainda, ó. Legal. Bom, então, a gente estava falando na aula passada sobre esse PT100 e a gente estava considerando que isso daqui é o PT100, só ele, né? Mas todo mundo concorda comigo que o PT100, se ele vai ser conectado em algum lugar, ele vai ter que ter fio, não vai? E aí tem um detalhe. Se o PT100 vai ter fio, Tem a resistência do fio, né? Isso. Cada um desses negocinhos aqui, ó, que é fio, ele vai estar passando pelo campo onde quer que o negócio vai estar instalado. E se o PT100 varia a resistência, o fio também varia. Só que o problema é que o fio varia de uma maneira desconhecida, não previsível, diferente do PT100, que é previsível, né? Você tem a tabela lá, ele dá o valor da resistência conforme o cálculo lá daquela nossa termorresistência. Legal. Então, o que significa dizer isso? Significa que se vocês fizerem a instalação só desse jeito, que é considerada a instalação a 2 fios, ela vai ser super simples. A instalação a 2 fios, ela é simples. Professor, Você pode falar? o PT100, mas até hoje eu nunca vi de 2 fios, só de 3. Exatamente por isso que não se faz, entendeu? Sempre é de 3 fios. Só que se você fizer considerando só o PT100, aí que dá o problema. Então, assim, eu expliquei a base para vocês de como que um PT100 funciona, e agora eu estou explicando por que que a gente não usa ele a 2 fios, certo? A gente nunca usa, é sempre a 3 fios. Então, o que acontece? 2 fios seria simples, mas o problema é que daria erro. Então, no nosso dia a dia, a gente não usa a medição do PT100 sem ser a 3 fios. Por quê? Esses 2 fiozinhos aqui vão dar problema, vai dar diferença. Para isso não acontecer, a gente faz a instalação do PT100 a 3 fios. Mas para isso a gente tem que entender como que o circuito funciona antes. Tá. Então eu vou dar uma reorganizada aqui para ficar mais fácil da gente entender, tá? Eu vou apagar esse cálculo, que é coisa da aula passada, eu vou apagar essa parte desse fio aqui, tá? Vou apagar essa escrita que eu acabei de colocar aqui. E aí, eu vou desenhar aqui para vocês um PT100. E aí eu vou colocar uma consideração aqui para a gente fazer a análise. Um PT100, normalmente, se eu for colocar aqui, ó, eu vou colocar o fio, eu vou colocar o resistor do PT100, PT100. Todo mundo concorda que se for usar só 2 fios, aqui eu vou ter uma resistência, aqui eu vou ter uma outra resistência que é causada pelo fio. Então, vou colocar aqui, ó, resistência do fio 1, resistência do fio 2. Todo mundo consegue entender que esse fio aqui e esse fio aqui, eles têm o mesmo comprimento e provavelmente são do mesmo material. Então, esse valor dessa resistência aqui é igual a dessa daqui, não é? Correto. Basicamente é, tá? Então, se eu pegar um dos dois lados desse PT100 e estender, tá? Vem aqui e estendo. Agora eu tenho quantos fios? 1, 2, 3, certo? O que que isso muda na minha vida? Esse outro fio aqui também vai ter uma resistência. Eu acho que todo mundo entendeu essa parte. Então, aqui vai ser uma resistência do fio 3, tá?
Então, resistência do fio 1, resistência do fio 2 e resistência do fio 3. Isso daqui tem que ser instalado aqui, no lugar desse PT100 do jeito que ele estava. E aí que muda a conexão, certo? Como que muda? Aqui viriam os dois fios de um PT100 convencional. Então, a gente vai esquecer esse PT100. Convencional não, PT100 como seria usado de maneira errônea, né, digamos assim. E aí, a gente tem que ter 3 pontos de conexão. Quais são os 3 pontos de conexão? Este ponto aqui, ó, e este ponto, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso PT100 e vai conectar em 3 pontos diferentes. Só que a resistência tem que ir em um lado específico, tá? Então, ó, eu vou desenhar essa mesma resistência PT100 aqui embaixo, para mostrar para vocês de que maneira que isso vem instalado num sistema que tenha que se usar um PT100 a 3 fios, beleza? Então, eu vou desenhar um fio. Opa, torto. Não, né? Não. Então, desenhar um fio aqui. Meu Deus. Eu tô de lado, gente. Vocês me desculpem aí, porque eu não vou conseguir fazer tão retinho assim. Deixa eu levantar aqui, que eu acho que eu melhoro minha reta aqui. Um fio. Beleza. 2 fios, beleza. 3 fios, beleza. E aí, aqui esses fios vão ser os fios do PT100. Então, olha só. Eu vou colocar aqui como se fosse um dos lados aqui do PT100. Ó, vou colocar o PT100 aqui embaixo, ó. Melhor, vou colocar ele aqui. PT100. Vou colocar ele aqui, ó. Junto com esse PT100, o que que a gente tem? A gente tem a resistência do fio 1, não tem? Opa, tá para baixo, né? Deixa eu vir para cá. Então, olha só o que que a gente vai fazer. Olhando aqui para cima, junto com o PT100, resistência do fio 1. Então, eu vou colocar ela aqui em série, só para mostrar para vocês. Então, resistência do fio 1. Resistência do fio 1. Tá? E agora, do outro lado, todo mundo percebeu que a gente tem um fiozinho que ele vem para cá e outro para cá, certo? Ou seja, um para cá, outro para cá. Olha só como que eu vou fazer para demonstrar para vocês. Um dos fios desse PT100 vai vir aqui, certo? E o outro, se vocês forem perceber, ele vai vir aqui. E aí a gente tem as duas resistências, certo? Se você for fazer um caminho aqui, deixa eu até emendar isso aqui. Imaginem essa bolinha como essa daqui, ó. Essa bolinha que tem aqui, essa bolinha que tem aqui, é a mesma coisa. E aí vocês conseguem perceber que nesse fio aqui a gente vai ter uma resistência, nesse fio aqui a gente vai ter uma outra resistência. Tanto faz o nome delas aqui. Deixa eu até organizar um pouquinho melhor esse desenho aqui embaixo. Ficou torto de novo. Desenhar de lado é um desafio que eu vou falar, viu? Então, vamos ver se eu agora faço um negócio um pouco mais reto. Ficou um pouco mais reto agora. Bom, e aí, cada um desses fios não tem a resistência? Resistência do fio 2, resistência do fio 3? Então, olha só. Se eu vier aqui e abrir nesse lugar e colocar a resistência do fio 1 aqui, 1 não, né? 2, 3 aqui, resistência do fio 1 já foi lá, perdão. Resistência do fio 2, resistência do fio 3. Vocês conseguem correlacionar esses 3 pontos de conexão aqui, ó, este daqui e este daqui, como os 3 pontos que tem lá em cima do fio, do PT100. Ó, vamos até numerar, para ver se fica mais fácil de entender. Vamos botar essa bolinha aqui, ó, como a bolinha número 1.
é este negócio aqui, ó, número 1. Primeira conexão do fio, certo? Se eu pegar e colocar, por exemplo, esta bolinha aqui, ó, resistência fio 2 aqui, como bolinha número 2, por exemplo, colocar o número 2 aqui, não é a mesma coisa que isso daqui? E essa daqui, ó, 3, não é a mesma coisa que essa daqui, ó? Então, vocês conseguiram perceber aonde que como que o PT100 vai instalado? Deu para correlacionar esse PT100 que está desenhado aqui em cima com 3 fios com isso daqui de baixo? Alguém ficou com alguma dúvida? Mas a sequência sempre é essa aí, né? Porque sempre do lado que tem um fio só, pelo menos o PT100 lá, ele marca positivo. O lado que tem um fio só, por exemplo, que é esse lado daqui, ó, que está com o número 1, tá vendo? Este lado de cá é o lado que está conectado na resistência. Aí do outro lado a gente tem 2 fios que geralmente são representados pela mesma cor. Eles são esses 2 pontos aqui, ó, os 2 que saem os fios. Eu estou desenhando como resistência, mas vocês têm que entender que essa resistência é a resistência do fio, certo? Não, eu entendi, eu só falo assim, porque sempre tem um, vamos supor, sempre nos PTC, normalmente é um vermelho e 2 brancos. Isso. O vermelho, que provavelmente sempre é positivo, é sempre o que vai ligar, do lado, vamos falar, positivo da fonte, né, do jeito que o desenho ser feito. Sim, pode ser, pode ser. Aqui eu não estou colocando necessariamente na fonte, eu estou colocando na ponte de Wheatstone, né? Lá você está falando da instalação que é feita lá no transdutor já, né? Que eu só estou explicando como que funciona numa ponte equilibrada. E por que que a gente faz isso? Bom, antes de eu continuar, essa instalação foi bem entendida? Foi. Sim. Foi. Tranquilo? Tá. Aqui já dá para perceber por que que é feita 3 fios. Antes vocês, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha o PT100 e os 2 fios que ligavam o PT100 ficavam do mesmo lado. Ou seja, se você aquecia os fios que chegam no PT100, eles influenciavam só desse lado de cá. Quando a gente faz a instalação desse jeito, o que que acontece? Esse fio e esse fio se comportam de maneira igual. Como eles se comportam de maneira igual, se você for olhar esses dois aqui, ó, se um aquecer, o outro vai aquecer. Então, se um tiver um valor de resistência, o outro também vai ter o mesmo valor de resistência, ou pelo menos muito aproximado. Então, por exemplo, qualquer resistência que seja adicionada a esse lado aqui, dessa associação de resistores, vai ser adicionada desse lado aqui. De certo modo não, de maneira que quando você variar a resistência daqui, as duas variando junto, não vão interferir, entendeu? As duas basicamente vão se anular, porque tudo que acontecer de um lado vai acontecer do outro também, não dando assim diferença na associação de resistores. Basicamente você vai colocar a mesma diferença que está aqui também. Tá? Então isso daí acaba matando. Ah, professor, e esse fio que vem aqui em série? Pois é, esse fio que vem aqui em série, ele vai estar em série de todo mundo, então ele não vai entrar só em um dos ramos. Ele vai estar em série com todo mundo, então ele não vai interferir na tensão e na corrente desse ramo aqui e desse ramo aqui, certo? Ele só vai estar instalado em série aqui, beleza? Então, vamos fazer um exemplo numérico para que vocês possam entender certinho. Se a gente estivesse na instalação anterior, vamos ter que colocar os valores novamente aqui para que vocês possam fazer o cálculo. Vamos ver se vocês lembram. Qual o valor dessas resistências aqui em uma ponte equilibrada com um PT100? 100. 100 ohms, tá? Todas têm que ser 100 ohms. Então, todas essas resistências aqui 100 ohms. E esse fio aqui, independente do valor que tiver de resistência, os três vão ter que estar igual. Se não estiverem iguais, é porque tem algum problema no PT100. Mas vamos chutar um valor qualquer, tá? Vou colocar aqui, ó, 2 ohms. Um valor pequeno, porque não pode ter um valor de resistência muito alto o fio, né? 2 ohms eu já estou colocando bastante de resistência. Desse jeito aqui, o que vai causar, por exemplo, se você aumentar aqui e aumentar aqui? Vamos fazer um exemplo.
Em um primeiro caso, a gente vai calcular com 2 ohms nesses fios. E em um segundo caso, a gente vai calcular isso aqui para 4 ohms. Eu vou calcular primeiro para 2 e depois vocês vão calcular para 4, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Por enquanto, vamos tirar o voltímetro daqui, porque o voltímetro é apenas um ponto de amostra, para que a gente possa medir a tensão. Por enquanto, vamos apagar. Apaguei. Certo? E agora, o que a gente tem? 2 ramos. Um ramo que é o da esquerda, outro ramo que é o da direita. Esses aqui está em série, esse aqui está em série. Esses dois aqui estão em paralelo. Paralelo. E o resultado deles vai estar de que maneira com essa resistência aqui? Em série. Série. Certo? É isso aí mesmo. Então agora vamos fazer um cálculo aqui. Deixa eu puxar o quadro um pouquinho mais próximo de mim aqui, para poder riscar ele um pouquinho melhor. Então, eu vou associar esses resistores todos aqui em série. Então, esse resistor aqui tem 100, esse resistor aqui tem 100, esse resistor aqui tem 2. Então, essa primeira série aqui tem quanto? Resistência em série 1 tem 202 ohms. De lado aqui. 202 ohms. Todo mundo entendeu por que tem 202 ohms? Sim. Como, né? Não tem muito segredo. Você tinha acabado explicando. 202 ohms. Esse lado aqui, eu vou chamar de resistência série 2. Então, resistência série 2. Vai dar diferente? Não. Não vai dar diferente. Então, 202 ohms, que é igual. Agora, por exemplo, quando eu fizer o cálculo da resistência equivalente desses dois aqui, vai dar quanto? 101. 101. Para quem não entendeu, aqui a gente tem uma resistência de 202 ohms. Aqui a gente tem uma outra resistência de 202 ohms, equivalente, certo? Sempre que você tem paralelo de duas resistências que são iguais, tá? Que nem essa daqui e essa daqui, a gente tem o resultado da equivalente dessas duas como a metade de uma delas. Então, essa resistência equivalente aqui, ó, dessas duas, vai dar 101 ohms. Até aqui tudo entendido? Sim. Legal. Aí, isso daqui está em série com essa resistência aqui, ó. Certo? Então, a resistência total desse sistema vai dar 103 ohms. Tudo isso daqui, eu fiz o cálculo meio que rapidinho assim, porque eu acho que série paralelo para vocês já não é novidade, né? Acho que tá tranquilo para vocês, não tá? Ou não? Só faz só o paralelo de novo, só para entender, só para recapitular. Como que é o cálculo do paralelo que a gente normalmente faz? Vou colocar a fórmula, tá? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência 1 do paralelo mais 1 sobre resistência 2. Essa daqui é a fórmula completa, tá? Quando a gente tem só dois resistores, eu costumo usar uma contração dessa fórmula que fica mais fácil de entender. Ó. Resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso aqui é o cálculo que eu uso de maneira contraída para fazer o resultado de duas resistências. Se eu só for serve colocar para duas, né? Para duas, tá? Só serve para duas esse cálculo aqui. Se você colocar qualquer número que seja igual aqui, sempre o resultado da equivalente vai ser o valor delas dividido por 2. Tá? Vamos fazer um cálculo para ver, tá? Vamos dizer que cada resistência
fosse 2 ohms. 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 dividido por 4 dá quanto? 1. Não dá 1? Uhum. Pois é, deu exatamente metade de uma delas. Para qualquer número que você fizer aqui vai dar isso, certo? Qualquer número. E, bom, entenderam? Sim, beleza. Tá. Então vamos lá. Metade. Vamos fazer para outro número aqui, ó. Vamos colocar então. Não, Vamos eu fazer já essa fiz daqui. aqui o 4 aqui. Já fez para também. essa daqui? Faz para essa daqui. Vamos fazer. Só por questão de desencargo de consciência, a gente está aqui para aprender mesmo. Vamos fazer, ó. 202 vezes 202 dividido por 404. 808. Tá. 202 vezes 202 dá 40.000 não sei o que aqui, dividido por 404. Deu? Fizeram aí? Ó, vou mostrar na minha tela aqui para vocês. Vou mostrar a calculadora aqui para vocês. Todo mundo está vendo a minha calculadora? Agora tá. Tá. 202 vezes 202 dividido por a soma de 202 mais 202 é 404. 101. Tá? Então, o resultado de duas resistências iguais em paralelo, equivalente, vai ser sempre a metade de uma delas. Certo? Só que só se for igual, isso é válido. Entendeu, Jorge? Entendi. Beleza. Tá, agora vamos continuar fazendo o cálculo, então. Posso apagar essa parte aqui de baixo? Pode. Isso porque estudou resistência com o senhor há um tempo atrás, com o Urbano esses dias. Não entendi. Não, isso é porque a gente estudou resistência. Quando eu estudei com o senhor, eu estudei com o Urbano agora, resistência de novo. Pois é. Acaba que você não vai fazendo, você vai esquecendo. Pois é. Aí é uma coisa que eu costumo falar com os meus alunos. Eu sou formado na parte da federal, né? Então, tem muita pessoa que não gosta, acha que não tem relação do cálculo que vocês fazem na teoria com o que vocês fazem na prática. Eu estou mostrando aqui, já mostrei na aula passada, que os cálculos de resistência básica que a gente aprendeu é a base da instrumentação. Isso daqui, ó, é a base da instrumentação de qualquer equipamento que seja resistência. Então, é importante que vocês saibam a base, tá? E o que eu estou demonstrando aqui para vocês, com esses cálculos que tem aqui, é o porquê, matematicamente, que a gente tem que utilizar o sensor instalado a 3 fios, certo? Basicamente por isso. Bom, então vamos lá. Fiz o cálculo até aqui, todo mundo entendeu, né? Acho que foi. Sim. Bom, Sim. agora vamos continuar. Como que eu faço para achar a corrente que vai passar por esse sistema? Só pegar a tensão da fonte e dividir pela quantidade de ohms, resistência do ohm. Isso. Então, corrente é igual a tensão de 24 volts dividido pela resistência de 103. Alguém fez aí? Zero vírgula 23 miliamperes. 0,23 miliamperes. 0,23 miliamperes ou 0,23 amperes, 230 miliamperes? Fui na onda, hein? Deixa eu ver aqui como que é. É ampere mesmo, hein? Pois é. Não tem nada de milha aí. Não tem nada de milho, não. Deixa eu ver o arredondamento, é 0,23 amperes mesmo. Fui indo na onda, né? Isso acontece direto. Eu boto fazer o cálculo, o cara fala, não, mas peraí, não tá batendo, não. Beleza. Então, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó,
essa corrente que tem aqui, de 0,23 miliamperes, ela vai entrar onde? Aqui, ó. 0,23. Opa, ó, falei errado de novo. 0,23 amperes, tá? Bom, então essa corrente ela vai vir aqui. Todo mundo concorda que esses dois lados aqui são iguais? Se eles são iguais, a corrente que entra aqui, ela não divide por 2? Divide, né? Então, vamos lá. Vou fazer o cálculo só para saber qual é a corrente que vem para cá e a corrente que vem para cá. Vai ser igual a essa corrente aqui, ó, dividido por 2. Então, vou fazer aqui um mínimo de arredondamento possível. 24 dividido por 103, dividido por 2. 0,117, tá? Então, a corrente que vem nos dois ramos aqui, ó, é igual a 0,117 amperes. Tá? 0,117 amperes. Essa é a corrente que vem para cá e essa é a corrente que vem para cá, certo? Vamos fazer agora a continuação disso. Vou deixar esse valor aqui anotado, aqui em cima, só para eu poder apagar essa parte, está tudo gravado mesmo, então eu consigo apagar. Então, corrente é igual a 0,117 amperes. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e apagar essa parte. E a gente vai fazer o cálculo aqui para descobrir a diferença de potencial desse sistema quando isso daqui tiver a 0 graus. Tá? Então, olha lá, a corrente 0,117. Pergunta para vocês, qual é o valor dessa resistência aqui? 100. 100 ohms. Isso aqui é 2, isso aqui é 2 e isso aqui é 100 também, se a gente considerar que a gente está fazendo para 0 graus Celsius, porque o PT100 ele é 100 ohms em 0 graus Celsius. Vou fazer o exemplo nessas condições aqui. Legal. Eu quero saber qual que é a diferença de potencial entre este ponto e esse ponto aqui, considerando que aqui embaixo é a minha referência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual que é a tensão nesses dois, qual que é a tensão nesses dois, eu vou comparar aqui, ó, certo? E como a tensão aqui neste ramo é igual à tensão desse ramo aqui, a gente vai ver que vai basicamente dar zero de diferença de potencial. Vou fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar aqui tensão neste ramo aqui, ó, vou colocar como tensão 1, só para dar um exemplo, tá? Vai ser igual a resistência desses dois, que vai dar quanto? Qual é a resistência dos dois? 0,23. Não, desses dois aqui, ó, resistência. 102. 102 multiplicado por 0,117. Como o outro lado aqui vai ser igual, tensão 2, ela vai ser quanto? 102 vezes 0,117. Porque se você vai perceber que esses dois aqui, ó, são a mesma coisa que desse lado de cá. Então, o valor que vai dar aqui em cima é o valor que vai dar aqui embaixo também. Vou fazer o cálculo aqui. Isso daqui multiplicado por 102 dá 11,88. Deixa eu colocar aqui. 11,88 volts. 11,88 volts. Lembrando que eu estou fazendo o exemplo com uma fonte de 24 volts. Poderia ter outros valores, tá? A gente fez com de 5, outro dia, enfim, tanto faz. Então, 11,88 volts. Legal. Se vocês fossem fazer esse cálculo sem essas resistências, o valor de tensão que ia dar no 1 e no 2 seria, por exemplo, metade, seria 12 volts. O valor deu diferente. Mas o que importa não é o valor que vai dar. O que importa de verdade é a diferença de potencial entre este ponto aqui e este ponto aqui. E se você botar um voltímetro aqui, ó, para comparar esses dois pontos, vamos lá. A tensão do voltímetro aqui, ó, vai ser igual a tensão 1 menos a tensão 2. E se vocês fizerem o cálculo, né, é igual, então a tensão, a diferença de potencial deu 0 volts.
o que tinha que dar, né? Em 0 graus, essa ponte aqui ela é para dar 0 de retorno. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Instalando um PT100 em um sistema que tenha, de uma maneira que ele tenha 3 fios, você anula o efeito da resistência do fio devido ao lugar que você instala. Se você não instalar o PT100 a 3 fios, instalar o PT100 a 2 fios, os fios que você colocou vão ficar só em um ramo da resistência. Dessa maneira, da resistência não, da associação de resistores. Dessa maneira, a gente vai ter um problema que é um erro causado pelo aquecimento do fio, porque a resistência do fio, lá naquele desenho anterior, vai se somar àquele ramo. Desse jeito aqui, a gente mata essa influência, certo? Então, para o dia a dia de vocês, termorresistência, PT100, PT500, PT1000, a instalação sempre é a 3 fios, tá? 3 fios. A gente não faz a instalação a 2 fios porque perde a precisão. Querem ver como isso funciona bem? Vamos fazer o seguinte. Antes de continuar, ficou alguma dúvida? Não. Não? Beleza, então. A gente vai fazer o seguinte, vou pedir um exercício para vocês. Vamos supor que essa resistência aqui chegue a uma temperatura de 30 graus, tá? Ela vai chegar a um certo valor de resistência que eu não sei qual que é. Valor de resistência, interrogação, que eu não sei qual que é. Então, fiz uma interrogaçãozinha aqui, eu não sei. Vamos dizer que esses fios aqui que tem 2 ohms, como eles esquentaram junto, eles vão aumentar a resistência deles também. Eu vou colocar um valor hipotético aqui. Deixa eu melhorar a minha interrogação, tá? Vamos dizer que esses fios aqui, ó, esse e esse, eles mudem, certo? Os valores dele. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Essas resistências desses fios vão todas para 5 ohms. Eu vou anotar aqui do lado, ó. 5 ohms. Calcula para ver o que acontece. O que eu quero que vocês façam? Ó, a aula dessa parte está acabando, tá? Falta 1 minuto aqui para 1 minuto e meio, 1 minuto e 50 para acabar essa parte da aula. Façam um exercício e verifiquem quais vão ser os valores se vocês trocarem os resistores por 5 ohms e a resistência quando ela estiver em 30 graus. Vai lá, ó. Para vocês descobrirem, vocês podem usar ou a tabela que eu passei para vocês, ou vocês podem fazer o cálculo. Tanto faz, tá? Agora é com vocês. Quanto tempo vocês precisam para responder? Uns 10 minutos? Pelo menos 3 dias. Não, vem com essa pro meu lado, não. Uns 10 minutos, tá bom? Eu falo com vocês no WhatsApp lá para ver se o pessoal respondeu. E no caso, então, é para saber a resistência do PT100. Primeiro passo. Descobrir qual é a resistência do PT100 em 30 graus. Aplicar ele nesse sistema, considerando que os fios são de 5 ohms. E depois falar para mim a diferença de potencial aqui. Ah, tá, entendi. Beleza? Ok. Beleza. Estou no aguardo. Até mais. Professor? Oi. Tira uma foto aí e manda no grupo lá, só pra gente ficar salvando o desenho aí. Tá ok. Possível. Já mando. Valeu. Tirando é o print.